agora eu estive falando para você a respeito de coisas que você deve fazer na entrevista. Falamos sobre comportamento, falamos sobre linguagem verbal, falamos sobre vestimenta adequada, enfim, várias atitudes que você deve tomar para que você impressione de forma positiva o entrevistador. Mas no vídeo de hoje falarei a respeito do que você não deve fazer em hipótese alguma. Algumas coisas vão parecer um pouco óbvias demais, mas acredite, tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, para que você não passe por uma pessoa sem noção e venha a ser desclassificado mesmo estando muito bem preparado, é importante você estar atento às dicas de hoje. Não chegue atrasado na entrevista. Essa é bem óbvia, mas tem muitas pessoas que chegam atrasadas no dia da entrevista. Então programe-se, saia de casa com antecedência. Como eu falei no vídeo anterior, pesquise a respeito do trajeto, o trânsito, o itinerário do ônibus, se programe. Caso porventura aconteça algum imprevisto e você perceba que vai sim chegar atrasado, entre em contato com o entrevistador, ligue e avise, comunique, fale do seu problema e que você chegará atrasado. O ideal é que você não chegue atrasado, mas se por acaso você for chegar atrasado, avise. Isso vai soar menos negativo para o entrevistador e ele vai até considerar que você foi uma pessoa atenciosa. Agora, se você chega atrasado, não dá nenhuma satisfação, certamente você será desclassificado, pois você estará demonstrando falta de interesse, falta de respeito com o processo seletivo. E ele vai perceber que se você não é pontual nem na entrevista, que dirá no dia a dia no seu trabalho. Outra coisa que você não deve fazer em hipótese alguma é falar mal do seu antigo emprego, falar mal do seu antigo chefe. Por mais que você tenha passado por situações desagradáveis, por mais que seu chefe era estúpido, grosseiro com você, não diga isso. Não é que no momento da entrevista você não possa dizer a verdade, mas não cai bem para o candidato falar mal do chefe anterior. Pois para o entrevistador, você falando mal do seu chefe anterior significa que futuramente você possa estar falando mal daquela empresa, daquele chefe. Então evite, procure pontos positivos nesse lugar onde você trabalhou, ainda que as experiências tenham sido negativas. Nem que seja apenas que você era bem remunerado, ou que te pagavam em dia, por exemplo, mas não fale mal. O terceiro ponto é não falar gírias, não utilizar uma linguagem vulgar. Alguns entrevistadores são bem amistosos e procuram deixar o candidato o mais à vontade possível, com o intuito de que ele se solte. Cuidado para você não se empolgar demais, não usar uma linguagem muito coloquial, não usar gírias. Muitos entrevistadores, inclusive, fazem isso de propósito para testar o candidato. Já falamos sobre a forma adequada de se falar numa entrevista, então procure utilizar uma linguagem um pouco mais formal. Outro erro muito comum é falar demais na entrevista de emprego. É mais comum até do que falar de menos, então procure ser sucinto quando você for falar a seu respeito. O entrevistador quer saber da sua história, quer avaliar como que você fala, quer avaliar a forma como você se expressa, mas ele não quer saber da sua vida inteira, dos seus problemas familiares, então procure ser sucinto, procure seguir uma lógica de raciocínio, procure ter contexto, procure ter coerência e não falar qualquer coisa aleatória só para encher linguiça. Outro problema grande é a falta de entusiasmo. As empresas querem pessoas energizadas, pessoas empolgadas, pessoas motivadas para trabalharem ali. Portanto, se você fala de um jeito muito pacato, muito cansado, muito monótono, você pode sim ser desclassificado, pois pode parecer que você não está entusiasmado. Use a sua energia, use sua alegria, coloque ali a sua emoção no momento da entrevista. Principalmente se for para um cargo na área de liderança, por exemplo. Um líder, ele tem que saber motivar as pessoas, entusiasmar as pessoas. E como que um líder vai entusiasmar a equipe se ele mesmo não está entusiasmado? Então fale com emoção, fale com entusiasmo. Outro ponto óbvio é sobre se vestir inadequadamente. Já falamos a respeito disso no vídeo anterior, mas é importante frisar. Uma roupa adequada conta muitos pontos durante a entrevista. Então se vista de forma adequada, utilize do bom senso, não vá desarrumado, mas também não vá arrumado demais, não vá com roupas amassadas, com roupas sujas, pois senão o entrevistador vai ter uma impressão de que você não teve cuidado com o processo seletivo. Então cuidado com a vestimenta. Cuidado com o excesso de vaidade na entrevista.
Tome cuidado para não passar para o entrevistador a imagem de que você é arrogante ou que se acha melhor do que os outros. Se por acaso surgir uma pergunta do tipo, o que você tem para oferecer que o outro candidato não tem? Não se compare. Diga apenas, olha, não conheço o outro candidato, mas eu tenho essa e aquela qualidade. Não diga que você é melhor do que ele, não diga que você exercerá um trabalho melhor do que ele. Não se mostre arrogante. Cuidado. Muito pior do que uma pessoa muito tímida, muito retraída, muito humilde, é uma pessoa arrogante demais. Até porque essas pessoas passam para o entrevistador a sensação de que elas são insubordinadas. Então tome cuidado com isso. Outro ponto muito importante e também muito óbvio é não minta na entrevista. Lembra quando falamos a respeito da linguagem corporal? Que a linguagem corporal reflete aquilo que você realmente está falando, ainda que você não queira? Cuidado, se você mentir, o entrevistador pode perceber através da sua linguagem corporal que você não está dizendo a verdade. Além do mais, hoje em dia temos várias tecnologias para investigar a vida da outra pessoa. Então ele pode posteriormente checar aquelas informações, ver que você mentiu e você ser desclassificado. Tenha cuidado com o desequilíbrio emocional na entrevista. Eu sei que é um momento tenso, é um momento que gera expectativa. Pode ser que aquela vaga de emprego transforme a sua vida. Pode ser que você não aguente mais o seu atual emprego e não vê a hora de mudar. Pode ser que você esteja desempregado há muito tempo e de fato esteja desesperado, mas não transpareça isso, não demonstre isso para o entrevistador. Tem pessoas que choram na entrevista, que alegam para o entrevistador que precisam muito daquela vaga. Olha, o entrevistador não está ali para fazer uma caridade. Ele está ali para selecionar o melhor candidato para aquela vaga, para aquela empresa. Portanto, não deixe transparecer esse seu desespero. Até porque ele vai deduzir que no dia a dia você também pode vir a se desesperar em outras situações e isso não vai ser bom. Bom, esperamos que essas dicas e tudo o que foi dito até agora nos vídeos anteriores tenha ajudado você a se preparar melhor para uma entrevista de emprego. Boa sorte e até mais!